7 horas mais 40 minutos. Confira os destaques desta segunda-feira. E o Tribunal de Justiça manda a Prefeitura de São José dos Campos paralisar um trecho da obra da Via Cambuí. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Prefeitura de Jacareí anuncia que o IPTU, mais uma vez, não será reajustado. E no destaque esportivo, o Flamengo continua impossível, venceu a sexta seguida e caminha forte para o título do Brasileirão. E no basquetebol, Novo Basquete Brasil NBB, o São José perde a terceira seguida. E mais, o que abre e fecha neste feriado do Dia do Servidor Público. E hoje nós teremos como convidada a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Jacareí, a Sueli Cruz. Ela participa conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. Jornal da Mensagem. Oferecimento Farmacom. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação. As notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora. Jornal da Mensagem. 7 horas mais 42 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 28 de outubro de 2019, uma segunda-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. E para começar a segunda-feira, feriado para o servidor público, hoje, dia 28, dia do servidor público, e muita gente acompanhando já o nosso Jornal da Mensagem. Nesta segunda-feira, o dia será de predomínio de sol e poucas nuvens, mas a partir da tarde deverão ocorrer pancadas de chuva de forma isolada na região. Na terça-feira, amanhã, o dia será com sol e à tarde também as pancadas de chuva voltarão a ocorrer de forma isolada, segundo aí o CPTEC-INPE. Hoje a temperatura permanece alta, deverá chegar à máxima de 30 graus, então há possibilidade de chuva ainda no período da tarde. O dia hoje clareou às 5h22 e vai escurecer às 18h17. Estradas. 7 horas mais 43 minutos, vamos atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha aqui pela Rádio Mensagem, começando mais uma semana, graças a Deus, e a gente faz aquele giro do que foi notícia aí nas últimas 24 horas na nossa região. Destaque para, infelizmente, um acidente envolvendo 3 pessoas que ficaram feridas após se envolver nesta colisão com motos na tarde deste domingo no trecho de Pindamonhangaba, lá na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. De acordo com a polícia, esse acidente aconteceu às 3h30 da tarde, na altura do quilômetro 31, e as vítimas seguiam pela rodovia em pistas opostas, quando colidiram de frente. Um homem e uma mulher foram resgatados pelo SAMU e levados ao hospital regional. Um outro homem envolvido no acidente foi socorrido aí pelo helicóptero Águia e levado ao mesmo hospital. O estado de saúde deles não foi informado. Inclusive, as 2 faixas da rodovia precisaram ficar interditadas por cerca de 1h30 para os serviços aí de remoção desses veículos e limpeza do óleo também. Atualizando as informações, de olho aqui no mapa da CCR Nova Dutra, nesse momento tudo azul, trânsito completamente livre para o motorista, uma situação excepcional para uma segunda-feira de manhã. O motorista que sai de Jacareí vai até a região do Rio de Janeiro sem nenhuma dificuldade, o contrário também acontece. Apenas uma pequena lentidão na altura de Guarulhos, mas aí muito curta realmente, por excesso de veículos a partir do quilômetro 206. O motorista também faz aí um bom caminho no corredor Ayrton Senna, principalmente na chegada à capital paulista. Mercado financeiro. 7 horas mais 45 minutos. Alberto Fernandes foi eleito o novo presidente da Argentina nas eleições deste domingo, com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice na chapa. Ele derrotou o atual mandatário Maurício Macri.
Agora tem um detalhe, né? Ontem mesmo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro já se manifestou em relação a essa eleição. Bolsonaro disse que a Argentina, abre aspas, escolheu mal e não parabenizará o Fernandes, presidente eleito da Argentina. Só que tem um detalhe, né? No mês de agosto, o próprio Ministério da Economia informou que as exportações brasileiras para a Argentina caíram 40% em agosto deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. A Argentina é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o país é o terceiro principal destino das exportações brasileiras. Esporte. 7h mais 46, abrindo a página esportiva nesta segunda-feira, com ele hoje, abrindo o nosso giro, Jairo Fortes. Bom dia, Jairo. Bom dia, Doni. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, Robinho. Tudo bem, amigos? Tudo na santa paz, Jairo? O Doni, você copiou minha manchete, Doni? É transmissão de pensamento? Doni, realmente parece que o título brasileiro já está definido, né? O Flamengo não jogou uma grande partida ontem, mas fez o básico, né? Venceu o CSA por 1-0, uma semana de rodada do Brasileirão, Doni. Na verdade, a rodada começou no sábado, o Corinthians empatando com o Santos 0-0. Esse empate não foi bom nem para o Corinthians, nem para o Santos, que distancia da primeira colocação. E o Corinthians cai uma posição, né, Doni? O Corinthians estava em quinto colocado, agora cai para a sexta colocação. O Internacional assume a quinta colocação. Ainda no sábado nós tivemos Ceará 1 e Vasco 1, Bahia 2, Internacional 3, que estreia do Zé Ricardo. O Internacional venceu o Bahia lá em Salvador e assumiu a quinta colocação. Também no sábado, Fluminense 1, Chapecoense 1, o Cruzeiro recebeu Fortaleza 1-1, Cruzeiro que até em pouco tempo o Rogério Ceni estava como técnico, treinador, foi bem recebido em BH, mas o Fortaleza arrancou um passe importante que foge aí das últimas colocações. Já no domingo, nós tivemos o Atlético Paranaense 4, Goiás 1. O Grêmio venceu o Botafogo 3. O Grêmio afirma o pé aí na classificação, já está em sétimo colocado já no Brasileirão, caminhando aí, já que agora tem que correr atrás do prejuízo, né? Porque saiu fora da Libertadores. São Paulo se consolida na quarta colocação, venceu muito bem o Atlético de Minas Gerais por 2-0. O Avaí perdeu para o Palmeiras por 2-1. E o Flamengo, já falei agora há pouco, venceu por 1-0. Esse Brasileirão, Doni, no meu modo de ver, acho que está praticamente decidido com o Flamengo campeão. Faltam apenas 9 rodadas para terminar o Brasileiro. E o Palmeiras vai caminhando atrás, mas não vejo muita possibilidade de tirar esse título do Flamengo não, hein, Doni? Olha, ontem eu senti que o Flamengo iria tropeçar, né? Mas quando o campeão tem cheiro, gosto e vontade, não tem jeito, viu, Jairo? Tudo dá certo, né, Doni? Tudo dá certo. O que aconteceu com o Palmeiras no ano passado está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo não jogou uma grande partida ontem, o CSA é um dos últimos colocados do brasileiro, mas fez o básico, né? Venceu por 1-0, mais 3 pontos aí, chega a 67 pontos, né? E mantém os 10 pontos à frente do Palmeiras. Eu acho muito difícil, que você falou, tem cheiro e o Palmeiras vai aí, o Flamengo vai caminhando com passo logo rumo ao título. Então, em Série B, interessante é o Bragantino, né? O Bragantino com mais uma vitória, venceu 3-1 ontem o Vila Nova. O Bragantino também já está aí, praticamente já está na Série A, agora vai pensar em termos de título. O Bragantino que tem 200 milhões disponíveis, Doni, para gastar em reforço. Vai vir forte o Bragantino, hein, Doni? Então, Jair, olha que interessante. O Bragantino aí já tem milhões para investir pro ano que vem e a gente torce para que realmente o Bragantino não saia mais do Brasileirão, né? Com certeza, né? Está com um investidor forte, né? Que vai fazer uma boa campanha, vai fazer força aos grandes de São Paulo, viu, Doni? Com certeza, vai reforçar a sua equipe, já está uma equipe muito bem treinada pelo Zago, né? Não está no Carlos, mas bem reforço aí, vai dificultar os próximos campeonatos. Ainda, Dona, pela Copa Paulista, tivemos semifinal ontem, jogos de ida, no sábado, jogos de ida, o São Bernardo empatou com o São Caetano 2-2. No domingo também, outro empate, Mirassol 2, 15 Piracicaba 2. Na segunda divisão paulista, o Marília empatou com o Paulista 0-0 no jogo de ida. E falando um pouco de EBB, Dona, o São José novamente, quando foi sua terceira derrota assim, consecutiva, perdeu para o Corinthians, né, no sábado, 85-70, um jogo no horário no horário do almoço, Dona, naquele horário que você está querendo dar uma almoçada, uma descansadinha. Foi um horário meio esquisito esse jogo aí. Mas o São José acabou perdendo, o Corinthians venceu por 85-70. No voleibol, no sábado também, Taubaté 2, Campinas 3, na sexta, aliás. O Campinas venceu por 3-2 no tie-break, foi um resultado de 23-25, 28-26, 22-25, 25-15 e 13-15. As equipes, Dona, voltam a se enfrentar agora na quinta-feira, dia 31, em Campinas, no ginásio Taquaral.
Se o Campinas vencer no jogo normal, já é campeão paulista. Se perder, tem o gol de 7. E a decisão acontece agora quinta-feira, lá em Campinas, no Ginásio Taquaral. Doni, ainda mais, Jacarezão, Doni. Jacarezão teve a segunda rodada. Grupo A jogou nesse final de semana, às 8 horas, no Campo Grande. O Bola 1, Futebol Clube, empatou com o Jardim de Indústria 1-1. Às 15 horas, no Vila Garcia, o São Silvestre venceu o Colônia por 1-0. E pelo Grupo F, segunda rodada, no Campo Grande também, às 10 horas, CDH 1, Bela Vista 1. E às 11 horas, Doni, Santa Maria, Atleticano 0, Salvador 7. É o campeonato Jacarezão aí, emocionando a cidade de Jacareí, viu, Doni? Emocionante. Eu que comecei minha vida de repórter cobrindo aí os grandes jogos do Jacarezão nos anos 90. Então fico muito feliz quando a gente volta a noticiar que o Jacarezão está mais vivo do que nós imaginamos, viu, Jair? Realmente, né? Precisava voltar e voltou bem organizadinho, tá aí bons jogos. Essa rodada da semana e a gente vai em busca de notícias, de informações do nosso povo aqui de Jacareí, que é um campeonato realmente interessante. Eu também tive a oportunidade de acompanhar várias vezes o Jacarezão, não cheguei a disputar, mas cheguei a ver vários jogos, grandes jogos, e tem grandes times vazianos, amadores de Jacareí que está aí competindo, e é interessante a gente divulgar, né, Doni? Bacana, então. Ô Jairo, como hoje é dia do servidor, a metade da rapaziada do Panorama tá em casa hoje, descansando? Tudo de folga. Tudo de folga. Já disse que vai emendar a semana, não pode um negócio desse? Vai emendar a semana? Segunda-feira. O feriado da segunda-feira disse que já emendaram a semana. O Fábio, o Douglas, disse que vai emendar a semana. Não consigo entender esse tipo de coisa, viu? Só volta na próxima segunda? Só na próxima segunda-feira. Então tá bom, então. Você volta daqui a pouco, Jairo? Com certeza, Tony. Um abraço pra você, Jairo Fortes. Volta daqui a pouco com outras informações. E, logicamente, daqui a pouquinho nós teremos a presença, né, da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais aqui de Jacareí, a Sueli Cruz, para conversar conosco, né? Falar um pouquinho aí da luta da categoria, dos problemas, das conquistas da categoria e desta função tão, né, sofrida, né, que é o do servidor público municipal também, do servidor público também municipal. Lógico que também hoje é dia do servidor em geral, tanto municipal como estadual, mas muita gente acompanhando aí o nosso Jornal da Mensagem nessa manhã de segunda-feira. E um homem suspeito de ter participado de um roubo a um mercadinho, ele foi morto com um tiro na noite de sábado no bairro Santa Inês 2, na zona leste de São José. Segundo a polícia militar, ele teria assaltado o comércio junto com um comparsa por volta das 18h30, 6h30 da tarde. Eles fugiram em uma moto e durante a fuga, ainda no bairro Santa Inês, o homem que estava na garupa foi atingido por um disparo feito por um desconhecido. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado e socorreu a vítima para o Hospital Municipal da Vila, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu. O comparsa conseguiu fugir e o autor do disparo não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil de São José dos Campos. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais informação para você, hein? Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 57. Bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta segunda-feira, 28 de outubro de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Folha de São Paulo, Alberto Fernandes é eleito presidente da Argentina. Estado de São Paulo, governo lança lei para forçar a adesão de estados à Previdência. Jornal Correio Brasiliense, esquerda volta ao poder na Argentina e põe Brasil em alerta. O estado de Minas, escassez agrava a gestão de águas. Diário de Pernambuco, Brasil quer explicações de 11 países.
Tribuna do Norte. Produção de energia solar quase triplica no Rio Grande do Norte. Valor econômico. Fim da estabilidade valerá para novos servidores públicos, é o que diz Bolsonaro. Jornal Globo. Fernandes vence, peronismo volta ao poder na Argentina. E os jornais regionais destacam: o Vale. Bolsonaro vai vender KC-390 da Embraer no Oriente Médio. E o Diário de Jacareí destaca: prazo para matrículas de novos alunos na rede estadual de São Paulo termina no dia 31. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 7h59, Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, por mais um ano, a Prefeitura Municipal de Jacareí anunciou que os carnês do IPTU não terão reajuste, dessa vez para o imposto de 2020. Com essa medida, será o 4º ano consecutivo que a administração municipal aqui de Jacareí decide congelar o valor do imposto. Segundo a gestão do prefeito Isaías Santana, a decisão foi tomada com base no aumento do tributo após uma análise equivocada na planta genérica de valores, que gerou um aumento em 2014. De acordo com a Prefeitura, desde então não houve aí um aquecimento no mercado imobiliário e, além disso, segundo a Prefeitura, os 4 anos sem reajuste servem para promover, abre aspas, justiça fiscal. Para 2020, está prevista inclusive a emissão de 98 mil carnês de IPTU aqui em Jacareí. Aposentados e pensionistas com mais de 65 anos que tenham um único imóvel em Jacareí, residencial, e que ganhem até R$ 1.476, terão direito a solicitar aí a isenção do IPTU. Vou até repetir para os nossos ouvintes. Aposentados e pensionistas com mais de 65 anos que tenham um único imóvel residencial aqui em Jacareí e que ganhem até R$ 1.476, tem direito a solicitar a isenção do IPTU, ou seja, não pagar o IPTU. Já os donos de imóveis que ficam em frente a barracas de feiras também têm direito ao desconto no tributo. Também há a possibilidade de desconto, como no caso das casas que tenham metragem de área verde acima do mínimo obrigatório por lei, e abatimento de 10% no valor do IPTU para quem pagar à vista em 2020. Pontualmente, 8 horas da manhã, nesta segunda-feira, vamos destacar agora a luta pela vida, né? Deputadas estaduais realizam uma palestra a favor da vida em São José dos Campos nesta segunda-feira. E quem conta pra gente com todos os detalhes, Ana Lúcia Ferreira. E a gente sempre está falando aqui na Rádio Mensagem em relação à questão da defesa da vida, né? Que é um ponto muito forte aí da doutrina católica, inegociável e que tem sofrido grandes ameaças nos últimos anos. Inclusive, um evento acontece agora nessa segunda-feira para falar de defesa da vida e um evento importante com pessoas que são decisivas para salvaguardar a questão da vida no Brasil. A gente está falando de 3 deputadas estaduais que vão estar em São José falando sobre este assunto. O evento é beneficente e sobre esse assunto a gente conversa agora com o Marcos Nogueira, que está fazendo aí a intermediação. Marcos, muito obrigada pela sua gentileza. Vamos começar explicando então qual que é o objetivo desse evento, né? É um objetivo muito nobre e vai ajudar diretamente também as pessoas que sofrem com a questão da defesa da vida, né? É isso mesmo, o evento ele é beneficente, ele é em prol da Associação Guadalupe, né, uma associação que trabalha, né, com mães que tinham desejo de abortar, né, e faz um trabalho muito bonito na defesa da vida. Resumindo, o evento é um evento para reafirmar a defesa da vida. Muito bacana. A gente tem aí 3 deputados estaduais que vão estar aí em São José dos Campos, a Letícia Aguiar, que é de São José, a Janaína Pascoal, que já esteve em outra oportunidade aqui também, e a Valéria Bolsonaro, que também está junto nessa bandeira. Elas vão dar essa palestra, o ingresso custa R$ 25,00, mas eu gostaria que você explicasse, Marcos, como que é a ligação dessas deputadas com a questão da defesa da vida. Ambas têm essa plataforma de atuar em defesa da vida, né? Tanto a deputada Letícia Aguiar, que já de longa data promove encontros, promove iniciativas em defesa da vida, da família, a própria Janaína Pascoal também, que tem projetos nessa área. A Valéria Bolsonaro é uma professora, né? Além de deputada, ela é professora, então ela tem um carinho muito especial com essa causa autista,
com a causa das crianças, né? Então, ambas permeiam aí os seus assuntos, as suas causas, todas mais ou menos em torno da defesa da vida, né? E aí as três juntas vão se reunir para este ato, né? Que vai ter ele vai ser um pouco diferenciado, não vai ser em formato de palestra, né? Mas vai ser num formato mais emotivo mesmo, né? Para, digamos assim, amolecer o coração daqueles que forem participar de que a defesa da vida é algo muito importante, principalmente nos nossos dias, onde a gente vê na sociedade brasileira muitas pessoas questionando esse tema, né? E pondo em xeque, né, a defesa da vida. E nós não abrimos mão disso, né? Nós defendemos a vida do começo ao fim. Muito bacana. O Marcos aí trazendo para a gente as informações então. Então, para participar é necessário fazer uma inscrição. Você já ouviu que é uma palestra, um evento beneficente, né, com a presença dessas 3 deputadas. O ingresso é R$25 e ajuda diretamente então a Associação Guadalupe, que é uma das entidades ligadas à Diocese, que tem essa bandeira muito forte também. Como é que faz para se inscrever, Marcos? E quais são os meios através das redes sociais para encontrar o link de inscrição? É só você ir no Facebook, você digita lá Elas pela Vida, né? Já vai aparecer o evento, né? Onde você pode comprar pelo evento ou pelo site da Associação Guadalupe, associaçãoguadalupe.org.br, e aí você rola um pouco a barra lá para baixo e já vai ter lá também, bem grande lá, o Elas pela Vida, evento beneficente. Só clicar lá, na parte de inscrição, você já vai ter acesso para comprar o seu ingresso, né? Bacana, Marcos. Olha, muito obrigada e sucesso para vocês no evento, viu? Eu que agradeço, Ana, a oportunidade e o espaço aí da Rádio Mensagem. Convidamos aí todos os radiovintes, todos os diocesanos aí da Diocese de São José dos Campos a estarem participando aí deste evento em prol da vida. Muito legal. Então são 3 deputadas estaduais, Letícia Aguiar, Janaína Pascoal e Valéria Bolsonaro, nesta segunda-feira, dia 28, às 6 horas da tarde, no Novo Hotel em São José dos Campos, Elas pela Vida. De volta com você aí no estúdio, Doni. Obrigado pelas informações, 8 horas mais 5 minutos. E a Prefeitura de São Sebastião pretende recorrer da decisão do Tribunal de Justiça que determinou a exoneração de mais de 300 cargos comissionados no Poder Executivo. De acordo com o prefeito Felipe Augusto, o município tentará reverter a decisão por entender que a questão pode até afetar diretamente uma série de serviços considerados vitais na Prefeitura em São Sebastião. Na decisão, o tribunal aponta que as leis que geraram a criação desses cargos seriam institucionais. O documento alcança reformas administrativas feitas pela Prefeitura e aprovadas pela Câmara de São José, desde 2005, aliás, Câmara de São Sebastião. O prefeito ainda afirma que, caso seja obrigado a cumprir a decisão, em cerca de 90 dias, há possibilidade de que o horário de trabalho da Prefeitura em São Sebastião seja reduzido para adequar serviço ao novo número de funcionários, hein? Em paralelo, o governo iniciou tratativas com o Ministério Público para assim apresentar uma nova reforma administrativa para a Câmara Municipal. Então, portanto, aí o prefeito Felipe Augusto de São Sebastião vai tentar aí reduzir pelo menos essa exoneração de mais de 300 cargos comissionados no Poder Executivo. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h07, Ana. Sim, Doni, a Prefeitura de São José vai manter plantões de atendimento à população durante o feriado do servidor público nesta segunda-feira. Estarão em funcionamento os setores de saúde, mobilidade urbana e segurança. Hospitais e unidades de pronto atendimento atenderão ininterruptamente. O Paço Municipal e as unidades básicas de saúde e demais repartições públicas municipais reabrem normalmente na terça, dia 29, amanhã. A coleta de lixo em São José, comum e seletiva, não terá alteração durante o feriado do servidor público. O mercado municipal vai funcionar normalmente. Os postos de entrega voluntária funcionarão também normalmente e os serviços de emergência devem ser acionados pelo telefone 190.
8 horas mais 7 minutos, então tá aí, o que abre e fecha, né? Tem muita gente que foi pega de surpresa, feriado hoje é dia do servidor público, então, portanto, aí, repartições públicas com a informação de alguns serviços emergenciais que funcionam hoje, tanto em Jacareí e também em São José, você tem a informação aqui no nosso Jornal da Mensagem. E o pedido de um grupo de moradores em São José, o Tribunal de Justiça mandou a Prefeitura paralisar um trecho da obra da Via Cambuí. O local em questão se refere à alça de acesso que atinge o residencial Tatetuba, na zona leste da cidade. A alegação dos moradores é que no processo licitatório feito pela Prefeitura, há uma área específica que não estava prevista para a construção da alça. Isso incidiria diretamente em casas e prédios do residencial. Considerada a maior obra viária da história de São José, a Via Cambuí atingiu 80% do trabalho previsto em 19 meses. Até essa medição, os serviços realizados representaram 77 milhões de reais. De acordo com o cronograma previsto no contrato, a execução deveria ter atingido 96%. Devido ao atraso, a previsão de entrega passou de 2 de outubro para 31 de dezembro. Já o custo, que era de 90 milhões, será de ao menos 101 milhões. A obra é financiada com recursos do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h09, Ana. Sim, Doni, ainda falando aí do feriado, as repartições públicas municipais, dessa vez de Jacareí, também estarão fechadas nesta segunda-feira, dia 28, devido ao ponto facultativo, né, em comemoração ao Dia do Servidor Público. Os serviços da administração retornam então amanhã às 8 horas da manhã e o Atende Bem volta amanhã um pouco mais cedo, às 7h30 da manhã. Os serviços emergenciais, como a UPA Dr. Telmo, aqui em Jacareí, e também a UPA do Parque Meia Lua, vão funcionar normalmente, sem paralisação. Já o ambulatório do SIM, hoje, segunda-feira, estará fechado. O mercado municipal funcionará normalmente e o SAI vai atender pelo 0800 725 0330. A Defesa Civil também estará de plantão no 199. Na segunda-feira, hoje, dia 28, haverá também coleta domiciliar e coleta seletiva e os locais de entrega voluntária também vão funcionar normalmente. É inclusive uma oportunidade para o munícipe aí se organizar na sua residência. 8 horas mais 10 minutos e a FATEC abre inscrições para o vestibular em toda a região, hein? Olha que informação importante para você que está acompanhando o nosso jornal. Vamos prestar atenção então nas dicas de Ana Lúcia Ferreira. Oportunidade para quem mora em Jacareí é o vestibular da FATEC, ensino gratuito oferecido pelo governo do estado de São Paulo. A gente vai conversar agora sobre este assunto com a Caroline Faria, que é diretora acadêmica da FATEC em Jacareí, traz para a gente as informações. Carol, obrigada pela sua gentileza. Quais cursos estão sendo oferecidos neste momento? Olá, ouvintes da Rádio Mensagem. Na FATEC de Jacareí, nós oferecemos 2 cursos no momento, que é o curso de Tecnologia em Ambiente e Recursos Hídricos, que é oferecido no período da manhã, e são 40 vagas, e oferecemos também o curso de Tecnologia em Geoprocessamento, no período da noite, 40 vagas. Carol, qual que é o procedimento para inscrição e também o processo seletivo? O processo seletivo da FATEC, ele é feito através de processo de vestibular, e as inscrições estão abertas até o próximo dia 11 de novembro, das 3 da tarde, e é tudo feito através do site vestibularfatec.com.br. As datas e informações são unificadas em todas as FATECs do estado? Correto. Todas as FATECs do estado respondem a um único calendário. A prova vai ser no dia 8 de dezembro. E todas as informações, qualquer dúvida, o candidato pode acessar o site vestibularfatec.com.br e acessar o manual do candidato. É importante destacar também que nós temos outras FATECs aqui na região, como por exemplo a FATEC de São José. O candidato que mora em São José pode estudar na FATEC de Jacareí e vice-versa? Pode sim, Ana. O candidato de outras cidades, ele pode fazer o vestibular, pode estudar nas cidades diferentes, mas atentando-se bem, se ele fizer a inscrição para estudar na cidade da FATEC de Jacareí, ele vai fazer a prova em Jacareí.
né? Se ele for da cidade de São José dos Campos e fizer a inscrição para São José, ele vai fazer a prova lá. Ou seja, o candidato faz a prova na cidade em que ele se inscrever. Qual que é o tempo de duração dos cursos, Carol? E quantas pessoas são esperadas no vestibular? Quantas vagas estão sendo disponibilizadas? Bom, as FATECs, cada curso tem o seu número de vagas e o candidato pode acessar o site onde é disponível os cursos e a relação de vagas e as demandas dos vestibulares. O curso da FATEC, eles são tecnólogos e eles têm duração de 3 anos, que são divididos em 6 semestres. Bacana. Temos aí um telefone também para outras informações, né? O pessoal pode dar uma ligadinha na FATEC de Jacareí. A FATEC hoje, Carol, tem quantos alunos estudando em Jacareí? Hoje nós temos cerca de 400 alunos, pouco mais de 400 alunos estudando na FATEC de Jacareí. Já temos muitas turmas formadas. E se o ouvinte quiser vir nos conhecer, é só dar uma ligadinha aqui pra gente que nós estaremos de portas abertas. O telefone da FATEC Jacareí é 3953-7926. Repetindo então, Carol, os cursos oferecidos pela FATEC de Jacareí para fechar. Os nossos cursos aqui atualmente na FATEC de Jacareí são Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que nós oferecemos no período da manhã, são 40 vagas. E oferecemos também o curso de Tecnologia em Geoprocessamento no período da noite, 40 vagas, Ana. Bacana, Carol. Obrigada e sucesso para vocês, viu? Muito obrigado, sucesso para vocês aí da Rádio Mensagem também. Um abraço. Todas as informações, com detalhes, estão lá no site vestibularfatec.com.br. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 11 de novembro, às 3 horas da tarde. De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito obrigado pelas informações. Olha o telefone da FATEC em Jacareí, 3953-7926. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí, a Sueli da Silva Alves da Cruz, a Sueli Cruz, que participa conosco para conversar com o nosso ouvinte privilegiado. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8 horas mais 18 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem, nesta segunda-feira, hoje 28 de outubro de 2019. Conosco hoje, dia do servidor público. E, logicamente, a gente fez o convite à presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Jacareí, a Sueli Cruz, que já está conosco aqui. Tirei a Sueli do feriado lá. Bom dia, Sueli, tudo bem? Bom dia, Donizete. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mensagem. E a gente agradece a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando um pouco sobre esse dia muito especial para todos os servidores públicos. Bacana. A impressão minha, Sueli, não está tendo, eu diria, uma comemoração que as pessoas possam perceber que hoje é dia do feriado, hoje é um feriado para o servidor. Infelizmente, não. Infelizmente, assim, sequer um parabéns aos servidores públicos, né? A gente não percebe nenhuma movimentação da administração reconhecendo a importância desse profissional para a cidade. Sueli, por exemplo, o sindicato é o que representa, é o que fala pelo servidor. Como é que tem sido depois da reforma, em relação à questão aí da participação do servidor, em apoiar o sindicato, a categoria? Como é que está esse diálogo aí de vocês aí? Olha, o sindicato, ele é um mediador de conflitos, né? Então, é sempre bem complicado, porque tem muita gente que apoia muito o sindicato e tem muita gente que fica muito chateado, principalmente quando não consegue, quando a gente não consegue resolver alguns dos problemas que se impõem, mas a gente sempre diz o seguinte, que o sindicato ele tem muitos limites, né?
E a gente, então, o que garante realmente a conquista, a vitória, a positividade das ações do sindicato é o seu poder político. Então, quando os trabalhadores vêm junto com o sindicato, isso sim garante a força necessária para que a gente possa mover a roda aí em favor do trabalhador. Do ponto de vista de representatividade, nós representamos todos os funcionários públicos de Jacareí, com exceção do SINDSAI, né, do SAI, que tem o SINDSAI, que é um sindicato independente. Mas todos os outros são representados por nós. E na medida do possível, a gente tenta aí contemplar todos os trabalhadores, tenta resolver. Mas nós estamos pedindo aí pro prefeito a liberação de um quarto diretor para o nosso sindicato, porque nós temos 3 diretores liberados, são mais de 5 mil trabalhadores e é muito insuficiente. Então, a gente muitas vezes não dá conta. A gente tenta, mas é insuficiente. Então, a gente fica devendo para o servidor. Muito servidor solicita o sindicato e a gente não consegue chegar. Mas tem um detalhe também, Sueli, por exemplo, uma coisa é uma causa individual do servidor, outra coisa é a causa coletiva, né? Ou seja, a coletiva, o sindicato tem muito mais força de briga, né? Muito mais. Nas questões coletivas, a gente avançou bastante. Então, a gente percebe que o nosso sindicato hoje, nessas questões que são coletivas, a gente consegue atingir uma perspectiva muito positiva, porque a gente conseguiu assim grandes avanços no que toca a relação coletiva através da reforma administrativa, que apesar de ter sido uma proposta do prefeito, mas a gente conseguiu negociar e abarcar uma grande quantidade de trabalhadores, a questão das ADIs em 2016, a mudança de referência, né? Que a referência foi de 2 para 5, e agora está em 6, o decreto que regulamenta o número de crianças por adulto. Então, a gente tem feito algumas iniciativas para tentar não ter causas individuais, né? Porque o sindicato... Que enfraquece, né, a luta. Isso, exatamente, porque essas causas individuais, elas realmente geram uma demanda e aí a gente não consegue dar esse respaldo coletivo, que é, na verdade, o nosso objetivo. Talvez, Sueli, me dá um gancho para uma pergunta em relação ao que era coletivo, acabou virando quase que individual em relação a alguns cargos que foram extintos. E muita gente pergunta, como é que está essa situação aí? O que você poderia falar para o servidor? Olha só, na verdade, nós fomos surpreendidos, né, com essa situação, porque o prefeito, quando a gente conversou logo no início do mandato, que ele fez a proposta da reforma, em nenhum momento ele disse para a gente que servidor ia ficar fora da reforma. E aí, quando veio esses cargos extintos na vacância, a gente ficou meio que sem chão, assim. E aí lutamos muito, fizemos inúmeras reuniões com a administração, com o secretário de administração, fizemos inúmeras reuniões com os vereadores, pedimos o apoio político dos vereadores, tentamos de todas as formas, entramos inclusive na justiça, tentando ver a questão de isonomia, e assim, não conseguimos sucesso, porque o que foi passado para a gente? Não, a gente faz agora esses cargos que ficam para vacância, a gente rediscute no final da reforma administrativa. Só que esse trabalhador que foi penalizado, né, por ter seu cargo extinto na vacância, ele não recupera esses 3 anos de defasagem salarial, que ele vai acumular essa perda. Essa proposta da administração do prefeito era para recompor parte das perdas que a gente perdeu ao longo aí dos últimos 16 anos. E esse funcionário que não teve, ele não teve, e ainda que lá na frente rediscuta e ele resolva mudar de ideia, se for reeleito, né, porque ele já é candidato à reeleição, pelo que a gente está sabendo, e se for eleito, esses 3 ou 4 anos que ficaram para trás, ficaram para trás. Então, isso é uma frustração muito grande para a gente como dirigente sindical.
Ana Lúcia Ferreira, a Sueli Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais, conosco. Sim, Doni. Bom dia, Sueli. A participação primeiro aqui do ouvinte Hélio, do Jardim Morumbi, em São José dos Campos, parabenizando todos os servidores públicos municipais pelo serviço prestado, tanto em São José quanto em Jacareí, né, e pela atenção da grande maioria deles, né, que dedicam o seu tempo para atender também a população, principalmente a mais carente. A pergunta que eu faço a Sueli, ironicamente, a gente tem aí o anúncio do governo do presidente Bolsonaro ao fim da estabilidade do servidor público, né? Junto à data do servidor público também. Eu gostaria que ela comentasse a respeito, né? Até a fala do presidente disse que essa proposta de acabar com a estabilidade seria para os novos servidores públicos. Gostaria que ela falasse a respeito disso. Então, na verdade, hoje é o dia do servidor público e eu gostaria aqui de parabenizar todos aqueles que, como eu, né, têm a missão de prestar um serviço público com alguma qualidade sem nenhum investimento. Então, nós, servidores públicos, não temos nada a comemorar. Ironicamente, o nosso presente foi esse anúncio do governo Jair Bolsonaro, que vem atacando os direitos da classe, assim como os presidentes que antecederam. E eu queria só, para ilustrar o que eu estou falando, eu vi várias reportagens do Paulo Guedes falando de como o Chile, né, era um exemplo de que as políticas apresentadas pelo governo Bolsonaro são políticas firmes, de austeridade, que empoderam a classe média, que as pessoas no Chile têm dinheiro, que as pessoas têm investimentos. E a gente vê hoje, né? Hoje eu sou obrigada a concordar com o Paulo Guedes, né? Sigamos o Chile. O brasileiro tinha que fazer igual o chileno. Nós temos aí uma manifestação de milhões de pessoas na rua hoje dizendo que esse modelo previdenciário que foi aprovado recentemente aí pelo Senado Federal, que essa reforma trabalhista e que tudo isso que está se aplicando e se desenhando no Brasil empobrece e joga os trabalhadores na miséria. E é por isso que as pessoas hoje estão lá tomando as ruas do Chile. Quanto à questão da estabilidade, assim, nenhuma reforma é suficiente, porque os governos, eles estão a serviço dos capitalistas. Então, eles estão a serviço das empresas, dos banqueiros, das instituições financeiras, dos grandes monopólios do agronegócio. E o que a gente percebe? Todos os cortes são feitos na área social e todos os direitos dos trabalhadores, um a um, estão sendo arrancados. Então, assim, é com muita tristeza, né, que a gente que já tem muito pouco ou quase nada, ainda tenha a estabilidade do funcionário suprimida dessa forma brutal. Lembrando que o funcionário público, ele tem estabilidade porque ele não tem outros direitos que garantem a CLT. Né? E aí é muito triste, porque a gente vê que o que se desenha? Se desenha que, de novo, a saída para o governo vai ser a privatização dos serviços públicos, como a gente está vendo aí. Já o Correio na mira da privatização, a Petrobras, o leilão do pré-sal. Então, as riquezas dos brasileiros estão se esvaindo pelo vão dos dedos e daqui a pouco a gente volta ao estágio de colônia dos capitalistas. Só que dessa vez, ao invés de ser de Portugal, vai ser aí do dinheiro, né, dos donos do dinheiro. E é muito triste, né, gente? E eu acho assim, mas a gente espera uma reação dos trabalhadores, e hoje nós temos 7 países na América Latina de trabalhadores que estão em luta pelos seus direitos, pelo resgate das conquistas históricas dos trabalhadores que foram arrancadas e que as pessoas querem recuperar. Então, no Brasil, a gente ainda tem um tempo. Eu acho que a gente não deve deixar perder. Nesse final de semana eu passei para ler algumas questões para tentar entender o Chile, né? Porque de uma hora para outra 1 milhão de pessoas deixam suas casas e vão para a rua. No Chile, um país que teoricamente é um país muito calmo, mas 1 milhão de pessoas. Aí lê a manchete lá que era por conta aí do aumento da passagem do metrô. E você lê muito mais, a gente sabe que isso só foi apenas a gota d'água no oceano. Por quê? Sim. Porque o Chile,
quase 100% da saúde é privada, não tem saúde pública no Chile. A educação é privada, não tem saúde pública, educação pública no Chile. Okay. E se você não tem dinheiro, como você vai ter saúde, se você vai ter educação, se o governo, o Estado que tira o seu dinheiro do imposto, não devolve para você, né? Exatamente. Então, assim, é um alerta. Eu acho que essa situação de revolução, né? Essa revolução do Chile, ela é um exemplo para a gente, e o brasileiro deveria estudar sobre a situação, porque na verdade é isso. Nós temos no Chile hoje os idosos se suicidam porque não tem condições de viver das suas aposentadorias, e para não depender dos filhos, que também estão empobrecidos e também não têm condições de sustentar os pais, então o índice de suicídio de idosos no Chile, ele mais do que triplicou na última década. Então, assim, é muito grave a situação chilena. E os trabalhadores cansaram, né? E assim, não existe outro caminho. Agora é a luta para tentar recuperar. Em que pese que o governo, ele inclusive tomou medidas, né, para corrigir. Se a gente pegar o discurso do presidente chileno, ele pede perdão, inclusive, para os trabalhadores, para o povo chileno, dizendo: nos desculpem por a gente não ter visto, não ter percebido a burrada que a gente estava fazendo. Então, assim, para nós aqui no Brasil, o que eu penso? Eu penso que o ataque, ele não é verdade que o Bolsonaro fez sozinho, né? O ataque, ele vem desde lá de trás. Fernando Henrique Cardoso, que já fez lá, já acabou com a aposentadoria por tempo de serviço, já colocou o fator previdenciário. Depois vem Lula com a reforma da Previdência para os federais, né, para os servidores federais. Depois vem Dilma com as viúvas com menos de 45 anos não têm direito à pensão do marido. Depois vem Temer, que tenta a reforma da Previdência, não consegue, mas empurra a goela abaixo a reforma trabalhista, que tira mais de 100 direitos dos trabalhadores, de acordo com a CLT, e agora, por fim, vem Bolsonaro com um pacote de maldades, né? Então, primeiro, a reforma trabalhista ia gerar milhões de empregos. Cadê os empregos? Agora, a reforma da Previdência tem que ser aprovada. Acabou de aprovar, nem sancionou ainda. Não, já tem mais duas na reta, que é a reforma administrativa, que acaba com o serviço público, porque é isso. Quando você não tem estabilidade, é a primeira coisa que você tira a estabilidade e depois privatiza. É esse o projeto neoliberal, o projeto capitalista. Então, o que a gente está dizendo aqui, enquanto sindicato, enquanto diretores, né, de uma organização que tem que defender os trabalhadores? Sozinho, o sindicato não tem muita autoridade. A autoridade do sindicato, ela é dada pelos trabalhadores. Então, a gente só tem esse empoderamento e, de fato, consegue mover quando politicamente ele é sustentado na categoria. E assim, nós vamos precisar, porque agora, inclusive, nós estamos aí na fase 3 da reforma administrativa, e que está nos dando um trabalho, porque até agora nós já estamos no final de outubro, né? Hoje é dia 28 de outubro, e nenhuma reunião para falar sobre essa fase da reforma foi feita ainda com o sindicato. Então, a gente espera aí o apoio do servidor aqui de Jacareí. Aliás, Sueli, esse ano nem se falou muito em reajuste salarial, e falou-se mais na reforma administrativa, né? Exatamente. A expectativa dos trabalhadores, gerada por essa proposta do prefeito, inclusive, os trabalhadores aceitaram, lá em 2017, que apenas a reposição da inflação fosse somada ao salário. Por quê? Porque o aumento real viria através da reforma administrativa. No entanto, na última fase dos cargos técnicos, por exemplo, metade dos cargos não tiveram acesso à reforma. De acordo com o secretário da administração,
o Carlos Felipe Cepinho, o que ele diz para a gente? Esses salários já estão na média do mercado. Agora, a média do mercado não isenta e não exime o trabalhador de ter tido esses 16 anos de perda, que acumulam mais de 200%. Nesses 16 anos, quantos por cento ali? Uns 200%. Olha, eu vejo pelo meu salário. Quando eu entrei na prefeitura em 2004, eu ganhava 2 salários mínimos e meio de base. Meu salário base eram 2,5. Hoje, eu estou na referência 6 e não atinge 2 salários mínimos. Então, tipo assim, o salário da referência 2, ele é R$1.200. Então, quer dizer, se fosse manter só a reposição da inflação, o base hoje, ele seria, no mínimo, R$2.600. A prefeitura, no seu entender, teria margem para aumentar em relação... Muita. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, a prefeitura ela pode usar 51% das suas verbas para a folha de pagamento. A prefeitura de Jacareí, hoje, com a reforma administrativa feita já, ela não chega a 42%. Então, a margem é muito grande. Né? E o que a gente tem aqui hoje? Nós temos um quadro insuficiente para o serviço, então muitas vezes a gente fica assim, acaba sendo penalizado porque o servidor público ele tem a obrigação de prestar um serviço de qualidade para o munícipe, no entanto, ele não tem as condições de trabalho que ele precisa para prestar um serviço de excelência. Então, lá na ponta da corda, na ponta do fio, tem o servidor que muitas vezes é maltratado pelo munícipe, ele é desrespeitado porque não presta um serviço de qualidade, mas ele não tem as condições objetivas supridas para que ele possa fazer o seu melhor. Ele dá o seu melhor, mas não pode oferecer o melhor porque falta estrutura. Vamos a um breve intervalo e a gente volta já com a Sueli Cruz, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos aqui de Jacareí, conversando conosco. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para a Sueli como que o servidor público convive, né, com constantes mudanças em relação de chefia, né? Como é que mexe isso, né? Porque é algo que eu fico analisando, de tempos em tempos troca-se a chefia, né? Vamos colocar de 4 em 4 anos, por exemplo, tem um chefe novo, uma metodologia nova. Isso mexe de alguma forma com o servidor? Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o nosso Jornal da Mensagem, hoje com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Jacareí, a Sueli Cruz, conosco aqui. Eu falei no último bloco, Sueli, sobre como que o servidor reage às constantes mudanças de comando. Por exemplo, em 4 anos tem aí uma alteração de comando. Emocionalmente mexe com o servidor? Mexe sim. Na verdade, o que acontece, né? Que a gente percebe, a máquina, para funcionar, ela não depende muito dessa chefia, ainda bem. Porque o servidor concursado, efetivo de carreira, ele, ao longo do tempo, ele aprende a fazer o seu trabalho. Então, as chefias, elas seriam mais no sentido de manter a estrutura do trabalho, que seria o quê? Comprar material, ver o que está faltando, fazer esse meio campo com a administração, no sentido de se tem algum problema no prédio, mas o serviço em si, os trabalhadores públicos concursados, eles fazem, né? Ao longo do tempo, passa pelo período probatório, que é o de aprendizado, e depois você acaba tendo que fazer. Agora, mexe muito. Inclusive, a gente tem vários problemas
desde o início do mandato do prefeito, já várias vezes eu me reuni com o secretário de administração para falar de problemas de chefia. Inclusive problemas graves, assim, problemas de assédio moral, as pessoas se sentem assediadas, problema de chefia que passa a ordem, que é abusiva. As ouvidorias têm funcionado aqui em Jacareí? Sim. Na verdade, quando a gente leva essa problemática, o secretário passou para a gente que era essa orientação, que o servidor procurasse a ouvidoria. No entanto, o que a gente percebe? Quando o servidor procura a ouvidoria, normalmente sobra para ele, né? Porque ele reclama do chefe, aí eles vão investigar a vida desse servidor, aí mexe, fuça e acha lá um Facebook, um comentário que ele fez reclamando de alguma coisa no município. Abre um processo administrativo para ele. Aí o nome dele será estampado no boletim oficial para que todo mundo saiba, mas o do chefe que ele denunciou não sai. Né? Então é assim, é uma conduta que a gente desaprova. Nós achamos que a administração ela poderia tratar desse assunto com um pouco mais de responsabilidade, porque de fato o que a gente percebe também, nós temos aqui em Jacareí hoje uma quantidade imensa de servidores que tem problemas emocionais e psiquiátricos. Então, a gente, assim, muita gente faz tratamento psiquiátrico, toma remédio controlado, e isso tudo é fruto do desgaste que esse funcionário sofre, por todos os problemas que a gente enfrenta, que é isso, que eu já falei. Falta estrutura. Você não tem condições de trabalho dignas. Você não tem nenhuma ação preventiva de saúde de trabalhador aqui em Jacareí. Eu tenho 15 anos de prefeitura, eu nunca fiz o exame periódico de saúde do trabalhador. Não é obrigatório isso? É obrigatório, mas aqui não tem. A Sônia, que é minha companheira lá, que está no sindicato, né, que hoje é a tesoureira, ela tem 25 anos de prefeitura, ela nunca fez esse exame também. Então, assim, não existe uma preocupação da administração, e eu não estou falando só dessa não, porque as anteriores também nunca fizeram. Então, assim, não existe essa preocupação de ação preventiva. A gente tem hoje funcionários dependentes de álcool e droga. Muitos casos, inclusive com uma crítica violenta do sindicato, porque a administração ela está tomando isso como ato infracionário e não problema de saúde. E aí ela está demitindo os funcionários. Tem servidor com 24, 25 anos de prefeitura que hoje é dependente de álcool e droga e que foi demitido. Ou seja, o que vai ser dessa pessoa? Então, ao invés da administração como empregador, ela trabalhar uma forma de atuar na prevenção e no resgate dessas vidas, desses funcionários, ela vai no sentido inverso. Não tinha um programa na prefeitura, Sueli? Não tem. Né? O que a gente tem na prefeitura é o CAPS, AD, que oferece serviço psiquiátrico para todo o município. E o funcionário público, ele é tratado da mesma forma, como o munícipe comum. Não existe um programa de tratamento de saúde do trabalhador específico para o servidor. Não seria a responsabilidade do centro do servidor? Deveria ser. Mas lá no centro servidor nós temos um ortopedista, temos o psicólogo, temos o clínico geral. Nenhum deles consegue, por exemplo, o Dr. Júlio, que é o nosso brilhante ortopedista, né? Atua muito bem, mas, por exemplo, se ele prescreve um exame para o servidor, esse exame ele tem que pegar e ir lá no postinho, fazer a transcrição e entrar na fila. Então, assim, essas doenças que são doenças que têm comprometimento de sanidade, demora o tratamento. E se o servidor não tem condições de pagar um tratamento... E tem que ser discreto também, né? Ele não consegue, né? E assim, é uma briga que a gente está tendo. As juntas médicas que o sindicato pede, né, nos casos de processo administrativo, estão sendo negadas pela administração. Então, o servidor ele é demitido com 20 e tantos anos de prefeitura, dependência química e de álcool, e sequer ele tem o direito de fazer de passar por uma perícia médica, por uma junta médica de especialidade.
Então, assim, bem complicado. A gente recorre à justiça, né? E vamos aguardar agora aí. Estamos com processos de reintegração desses casos. São vários casos? São. Nós já temos pelo menos 3. Né? Então, um, inclusive, já ganho, já está para reintegrar. Já está ganho, não cabe mais recurso. Mas, recentemente, teve 2 casos assim, de demissão e tem mais alguns aí que o processo está em andamento ainda. 8h mais 47, 8h47. Hoje conversando com a Sueli Cruz conosco. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, uma informação que chega aqui pra gente, uma pessoa que não quis se identificar, contou uma história em relação a um servidor que recentemente faleceu e, segundo a informação que nós recebemos aqui, esse servidor havia discutido com a sua superior antes do seu falecimento. O seu salário foi suspenso e, após o seu falecimento, os servidores colegas ficaram bastante revoltados aí por conta de tudo que sucedeu antes do falecimento dele. Infelizmente, esse servidor ele acabou tendo um problema com suicídio. Foi uma situação bastante delicada. Acredito que a Sueli tenha conhecimento. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho sobre esse assunto e, principalmente, de que forma o sindicato está lidando com essa situação. Então, nesse caso específico desse servidor, o que acontece? O sindicato, ele só pode atuar mediante conhecimento do fato. Em nenhum momento nós fomos informados desse problema com esse servidor especificamente. É um trabalhador da prefeitura, mas que ele não era sócio do sindicato. Então, ele não procurou, nós não sabíamos que ele estava passando por essa dificuldade. E, na verdade, os trabalhadores, alguns amigos dele, inclusive, nos cobraram posicionamento. E nós estamos, então, na fase de levantamento de dados para entender o que aconteceu, porque o sindicato, levianamente, não pode fazer nada sem conhecimento. Então, fica também a dica para o pessoal que é assim, quando você percebe que tem um trabalhador, que tem um amigo, um companheiro de trabalho que está sendo assediado, seja lá por quem for, seja pelo chefe imediato, seja pelo colega de trabalho, porque existe sim assédio lateral, às vezes o seu companheiro de trabalho te assedia, então comunique ao sindicato, porque aí a gente pode agir na prevenção. Infelizmente, quando nós fomos saber do caso desse servidor, ele já tinha desaparecido, que possivelmente foi no mesmo dia do suicídio, né? Porque depois que ele desapareceu, ele só apareceu, já estava morto há dias. Então, assim, é terrível, a gente lidar com isso, né? É uma situação, assim, que você fica, a que ponto, o que precisa acontecer para que a gente tenha um pouco de humanização nas chefias e nas administrações públicas. Oi, Ana, pois não, Ana? Sim, Daniel, uma última participação aqui do nosso ouvinte, o Gilson. Ele gostaria de saber como que o sindicato recebe a questão do desacato, né? Ele pergunta aqui se o servidor público tem essa liberdade para trabalhar, como que o sindicato entende isso. E aí, aproveitando a pergunta do Gilson, eu faço a pergunta contrária, né? Como é que fica o trato do servidor com o munícipe, né? Que aqui na rádio nós temos muitas reclamações, não no sentido de falta de educação do servidor, mas no sentido dessas negativas, né? Que muitas vezes revoltam as pessoas também. Então, como vocês lidam com isso? Na verdade, a questão do desacato, existe uma lei, né, do desacato, mas as chefias, elas não lidam bem com isso. Então, assim, por exemplo, a gente já pediu várias vezes para colocar visivelmente nas repartições públicas que existe uma lei do desacato ao funcionário público. Então, que você não pode desacatar as pessoas, porque independente do seu problema, você tem que entender que o que está do outro lado da mesa é um trabalhador que saiu de casa para ganhar o seu pão. E muitas vezes a necessidade dessa pessoa ela não é suprida, não é por falta de vontade do funcionário. É por falta de condições de prestar esse trabalho. Por quê? Porque não existe investimento. Então, olha só, a maioria das pessoas que usam o serviço público são pessoas de baixa renda, né? A população mais empobrecida. E os primeiros investimentos que são cortados em todos os governos são nas áreas sociais. Então, a gente não tem um investimento para melhorar e para
para qualificar esse trabalho. Isso é uma coisa. A outra coisa é a questão do funcionário em relação ao munícipe. Então, assim, a gente entende que a situação que o funcionário público vive hoje também é uma situação que não é diferente dos outros trabalhadores. Então, você vive uma pressão de prestação de serviço e de você ter que resolver problemas que muitas vezes você não consegue. A demora no atendimento, por exemplo. A gente tem muitas repartições que não tem internet, que não tem computador, que não tem estrutura física, por exemplo. Você vai num lugar... um exame, por exemplo, aqui em Jacareí, ele demora cerca de 1 a 1 ano e meio, um exame de imagem, uma ultrassonografia, para a pessoa ser chamada para fazer. Entende? Uma consulta médica demora 6, 8 meses com esse especialista. E muitas vezes o munícipe ele acaba explodindo em cima do funcionário porque ele acha que é má vontade do funcionário, mas a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem para oferecer, né? Então, nesse caso também, para o munícipe, o que a gente orienta? Vai lá na ouvidoria, vai no Atende Bem lá, e pede explicações para a administração. Eles têm direito pela lei de acesso à informação. Pergunta por que o meu exame demora 1 ano e meio para mim conseguir fazer, né? Então, e aí, dessa forma, ajuda a gente a reverter esse quadro de falta de investimento. Tá ok, Sueli. Quero só agradecer a tua presença conosco aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, funcionários públicos, né? Que tocam a máquina, que tocam aí a cidade. Muito obrigado aí, que vocês consigam as conquistas, né, para esse finalzinho de ano também. A gente agradece, eu gostaria de agradecer o Donizete pelo espaço, gostaria de agradecer a todo mundo aí que está acompanhando a gente, e eu queria dar um grande parabéns a todos os servidores públicos e dizer assim, em especial aqui para Jacareí, que a nossa campanha salarial também está chegando, né? Então arregassem as mangas, que achamos que a luta vai ser árdua. Um bom dia a todos e muito obrigado. Bom dia, muito obrigado pela participação. Sueli Cruz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos do município de Jacareí, falou conosco. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. 8h54, Pedro Lubizotto. Bom dia, Pedro. Caiu a ligação, Pedro volta daqui a pouco. Vamos ao intervalo, né? E já a gente volta com o Pedro Lubizotto. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Farmacom, no Jardim Santa Marina, é excelência em atendimento e qualidade de serviços. Grande variedade de medicamentos e perfumaria. Aceitamos vários convênios e cartões. Aqui tem farmácia popular. Farmacom, Avenida São Jorge, 1997, Jardim Santa Marina. Peça pelo WhatsApp 981275308 ou ligue 3962-4111. Farmacom, sua saúde é nosso foco. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h58. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. Para começar a semana com informação, Pedro Lubizotto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Doni. Bom dia aos nossos ouvintes e internautas. E vamos mesmo com informações da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que depois de 3 semanas de trabalho, encerrou ontem o Sínodo para a Amazônia com uma missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Participaram da celebração os padres sinodais e demais integrantes do Sínodo, como representantes indígenas e especialistas em Amazônia. Durante a missa, o Santo Padre agradeceu a participação de todos os envolvidos na realização da Assembleia Sinodal, dizendo que foi bom ter um espaço e um ambiente de diálogo, com oração, com sinceridade e franqueza. Foi colocado as fadigas e esperanças diante de Deus e dos irmãos, disse o Papa. Logo após a missa de encerramento do Sínodo, na oração do Ângelus, o Papa Francisco também falou sobre o trabalho no Sínodo para a Amazônia. O pontífice afirmou que o clamor dos pobres, juntamente com o da terra, chegou da Amazônia. Após essas 3 semanas, disse o Papa, não podemos fingir que não ouvimos.
Francisco ainda enfatizou que as vozes dos pobres, juntamente com as de muitos outros, dentro e fora da Assembleia do Sínodo, pressionam a não permanecer indiferentes. E falando sobre o documento conclusivo da Assembleia Sinodal, conversão é o tema do documento. Uma conversão que tem diferentes significados: integral, pastoral, cultural, ecológica e sinodal. O texto é resultado do intercâmbio aberto, livre e respeitoso, como afirmaram os sinodais, desempenhando durante as 3 semanas de trabalho do Sínodo, para relatar os desafios e o potencial da Amazônia, o coração biológico do mundo, espalhado por 9 países e habitado por mais de 33 milhões de pessoas, incluindo cerca de 2,5 milhões de indígenas. No entanto, essa região, segundo a área mais vulnerável do mundo devido às mudanças climáticas provocadas pelo homem, está numa corrida frenética rumo à morte. E isso exige urgentemente, reitera o documento, uma nova direção que permita que seja salva, sob pena de impacto catastrófico, em todo o planeta. 5 capítulos mais uma introdução e uma breve conclusão. Este é o documento final da Assembleia Especial para a região panamazônica, divulgado na noite do sábado por desejo do Papa. Dentre os temas está a missão, inculturação, ecologia integral, defesa dos povos indígenas, rito amazônico, papel das mulheres e os novos ministérios, sobretudo nas áreas de difícil acesso à Eucaristia. A síntese do documento você pode ler no site da Diocese e logo no final de semana no Jornal Expressão, que será distribuído em todas as paróquias da Diocese. E vale enfatizar uma coisa interessante e que tem circulado pelo WhatsApp. O documento oficial que está na rede só é válido no espanhol, a língua oficial que foi pedida pelo Papa Francisco, a língua do documento final. Não há outra tradução oficial ainda pela Santa Sé no texto em outras línguas. Em breve vai ser publicada uma exortação apostólica pós-sinodal, mas a oficial do documento é o espanhol. Amanhã eu volto com mais informações da nossa igreja no Brasil e no mundo. Excelente semana a todos, da redação do Departamento de Comunicação, Pedro Luvisotto. Muito obrigado, Pedro Luvisotto, pela sua participação conosco. Você volta amanhã com outros detalhes. Esporte. E na linha conosco, o segundo bloco esportivo, Jairo Fortes. De volta ao Jornal da Mensagem para comentar a rodada dos times paulistas no Brasileirão, NBB e Divisão Paulista do Voleibol, decisão do Paulista do Voleibol nesse final de semana. 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, dia 27/7, 17 horas, Corinthians 0, Santos 0. Corinthians e Santos ficam no empate em jogo de nível técnico baixo. Não saíram do empate de 0-0 na Arena Itaquera, em São Paulo. Apesar de ter a bola, a equipe de Sampaoli não conseguiu furar o bloqueio do time da casa, que chega a 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A igualdade prejudica as duas equipes que não se mexem na tabela. Corinthians agora com 45 pontos na 5ª posição, o Peixe com 52 pontos e viu o rival Palmeiras aumentar a vantagem na vice-liderança ao vencer o Avaí nesse final de semana. Domingo, dia 27/10, 16 horas, Morumbi, São Paulo 2, Atlético de Minas Gerais 0. São Paulo vence o Atlético Mineiro no Morumbi e abre 4 pontos acima do 5º colocado Internacional de Porto Alegre. Depois de um primeiro tempo sonolento, São Paulo acordou, fez 2-0 em 12 minutos e tomou conta do jogo. São Paulo se assegura na 4ª colocação, com vaga direta na Libertadores das Américas. Às 18 horas, na Arena da Ressacada, Avaí 1, Palmeiras 2. Com chuva e VAR, Palmeiras vence o Avaí por 2-1 na Ressacada. A chuva e o VAR foram os grandes destaques da vitória do Palmeiras sobre o Avaí na Ressacada. Todos os gols saíram no segundo tempo. O primeiro na cabeçada do Davidson, depois o Avaí empatando de pênalti com João Paulo. O Palmeiras ainda marcaria mais um, também de pênalti com Gustavo Scarpa. Ambas as penalidades foram confirmadas pelo VAR. Ainda, pelo NBB, São José conhece a sua 3ª derrota na competição. São José 70, Corinthians 85. Joseense perderam para o Alvinegro em casa e acumula 3 derrotas no Novo Basquete Brasil.
Ainda, Campeonato Paulista de Vôlei, decisão. No tie-break, Campinas vence Taubaté e fica em vantagem na final do Campeonato Paulista. Taubaté 2, Campinas 3. 23-25, 28-26, 22-25, 25-15 e 13-15. As equipes decidem quem fica com o título na próxima quinta-feira, dia 30/10, no ginásio do Taquaral. Com o resultado, o Campinas conquista o título em caso de 9 vitórias no próximo e decisivo confronto entre as equipes. Abraços, amigos, Jornal da Mensagem. Volta às 10h30 com mais esporte. Valeu, Jairo. Um abraço para você, muito obrigado. Você volta daqui a pouco na sequência da nossa programação, hein? Vamos então fechar com as últimas informações, pois não, Ana? Sim, Doni. E o governo do prefeito Feliz Ramute, em São José, deve publicar até o final do ano o edital de credenciamento que será destinado a empresas e profissionais da área da saúde que estão em dívida com a Prefeitura de São José e que, eventualmente, estão dispostos a oferecer serviços à rede municipal em troca do abatimento desta dívida. Na próxima semana será inclusive definida a comissão de servidores que ficará responsável por elaborar em até 2 meses esse edital. O edital de chamamento irá indicar quais serviços de saúde serão necessários para estabelecer o valor unitário de cada procedimento a ser prestado. Os serviços serão realizados no estabelecimento próprio do interessado, sem a cobrança de nenhum valor adicional por isso. Os locais ainda serão inspecionados por essa comissão e, para o controle, os procedimentos serão registrados em prontuário disponibilizado pela Secretaria de Saúde com a identificação do paciente pelo número do cartão SUS. Muito bem, e com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Quinta-feira, hein? É um convite especial para você aqui de Jacareí, você de São José. Nós teremos aí um dia de cidadania, quinta-feira, na paróquia, na Igreja do Carmo, aqui em Jacareí, na Igreja do Carmo. Nós estaremos lá com a Cruz Vermelha, com a OAB, também com o Rotary e também com o Laboratório Cipax, oferecendo aí um serviço gratuito para você, ouvinte privilegiado da nossa Rádio Mensagem. Depois, terminando com a Santa Missa às 3 da tarde. Então, das 10 até as 2 horas da tarde, nós teremos então uma prestação de serviço com medição de pressão arterial, teste de glicemia, nós teremos também teste de hepatite, orientação jurídica e muito mais. Participe conosco nesta quinta-feira na Igreja do Carmo a partir das 10 da manhã. Um grande abraço, uma ótima segunda-feira a todos, fiquem com Deus e parabéns a todos os servidores públicos. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.